Essa entrevista foi gravada em março de 2024. E vocês estão prestes a conhecer a incrível Yane Cruz, também conhecida como Iriela. Diretamente de Aracaju, Sergipe, no nordeste do Brasil, ela é uma pessoa cativante e inspiradora que, durante a sua carreira ascendente na plataforma Twitch, venceu muitas barreiras pessoais e externas e foi capaz de criar e reunir uma comunidade extremamente positiva através do seu humor quinta série. Sua produção sintetiza, de forma genuína e autêntica, elementos de humor, criatividade, comunidade e humildade. Com vocês, Iriela ou minha amiga Yane Cruz. Para assistir a uma versão estendida dessa entrevista, com conteúdo extra, você pode se tornar um membro aqui no canal. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por ouvir, muito obrigado por usar Teach Yourself Português para melhorar o seu português. Bom episódio. A gente pode começar com uma pergunta muito simples. Quem é você? Quem é Yane Cruz? Hum, Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. obrigada, obrigada. Cara, quem é Yane Cruz? É uma boa pergunta. Eu imaginei que seria uma boa primeira pergunta. Mas eu acho que eu não consigo me definir assim muito bem, não. Eu acho que eu vivo mudando também. Não vou dizer que eu mudo minha personalidade 100%, mas a gente vai mudando, né, com o tempo. Só que hoje em dia, eu acho que se fosse me botar numa caixinha, assim, eu falaria que eu sou uma streamer, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogar videogame, uma pessoa que gosta muito de ficar com os amigos, de ter um tempo de qualidade com pessoas que eu gosto. Isso já conta também com o fato de ser streamer, porque é basicamente isso que eu faço quando eu faço lives. Eu acho que eu não consigo me definir assim, tipo, eu sou assim, 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 porque eu não paro muito pra me olhar desse jeito. Mas se fosse pra eu me botar numa caixinha, acho que seria isso. Uma pessoa que gosta de estar com amigos e com pessoas queridas e de fazer live. Tem pessoas que estão assistindo a esse episódio que não sabem o que é uma streamer e que não sabem o que é live. Como tu explicaria o que tu faz pra essa pessoa? Isso é curioso, porque geralmente, por exemplo, eu fui no médico hoje e ele perguntou qual era a minha profissão, né, pra anotar lá na fichinha e tal. E eu falei que era arquiteta, que é a minha profissão, é a minha profissão passada, porque geralmente Hum. eu sofro para conseguir explicar para pessoas que não entendem, né? Mas eu acho que o jeito mais fácil hoje em dia seria explicar, talvez comparando um pouco com o YouTube, porque muita gente consome YouTube, então para mim seria tipo um vídeo de YouTube só que ao vivo. É assim que eu tento explicar para as pessoas. Em vez de ser algo gravado, é algo que você faz ao vivo e que o seu público está lá naquele momento, né? Naquele momento que você está aparecendo, interagindo com você. Então é basicamente isso. É assim que eu tento explicar para pessoas que não consomem. Não sei se é a melhor explicação, não sei se as pessoas continuam confusas, né? Mas Ah, eu acho que hoje em dia um bom jeito de explicar também é trabalhar com internet de alguma forma, né? Existem pessoas que trabalham com Instagram, existem pessoas que trabalham com YouTube. Eu trabalho fazendo lives na Twitch, que é uma plataforma de streaming, onde pessoas fazem lives, fazem streams de jogos, fazem streams de arte, tudo acontecendo ao vivo e com o público lá assistindo e interagindo, né? Independente do se a pessoa tá jogando ou não, se a pessoa tá desenhando, se a pessoa tá tocando, fazendo live de música. No meu caso, é de jogos. então, jogadora profissional de jogos. Má jogadora profissional, eu jogo tudo mal. Mas profissionalmente. Exato. Bom, eu vou fingir que eu acredito, mas o que que te motiva a fazer as lives? A comunidade, a interação, os jogos em si? Eu acho que muito mais a interação. Os jogos eu gosto, né? Eu acho que eu não conseguiria fazer live sem jogar, mas eu acho que o principal pra mim, que é uma coisa que eu não quero perder de jeito nenhum, é essa interação. Tanto é que às vezes eu pauso jogos até mais do que eu deveria. A moto, Tá a ouvindo a moto, moto, né? a moto. Uhum. Eu acho que talvez algumas pessoas até se irritem com isso, mas eu pauso o jogo mais do que eu deveria, porque assim, eu vejo o chat movimentado, conversando entre si, e eu quero conversar também, a gente conversa muito sobre tudo, então, pra mim, a beleza da coisa, assim, a beleza da minha profissão é essa parte de conhecer pessoas novas do mundo todo, né?
Algumas talvez não do mundo todo, porque alguns talvez não me entenderiam, eu não entenderia elas, mas tem essa possibilidade, né? Tem essa Uhum. possibilidade. Tanto é que temos a Couva aí que mora lá nos Estados Unidos e tá ali com a gente. Então, conhecemos pessoas de vários lugares. E essa interação para mim é muito importante. Eu criei muitas amizades, conheci muitas pessoas incríveis. É o que me motiva, assim, eu diria que 80, 90% assim, seria isso, e o resto acho que desejos profissionais. É muito da interação e realização profissional, mas muito, muito mais interação, assim. Tanto é que eu acho que se eu ficasse muito, muito rica e não precisasse mais trabalhar, eu continuaria fazendo live, porque ainda é uma coisa que assim, independente de profissão, independente de realização profissional, é uma coisa que me preenche muito. Essa interação, essa companhia da galera lá. É algo que hoje em dia é profissão também, mas também é um hobby, assim, né? É um hobby que virou profissão, mas mas é uma coisa que me preenche bastante. Como seria um dia na vida da Iane Cruz ou da Iriela, criadora de conteúdo? Olha, depende muito, mas em geral, pela tarde, eu geralmente faço live de noite, pegando ali para da madrugada, eu geralmente durmo tarde. Então, eu acordo já ali perto de meio-dia, né? Meu horário não é muito convencional, igual a outros horários comerciais de trabalhos mais convencionais. Então, acabo acordando um pouquinho mais tarde e minha tarde é direcionada a, às vezes, cuidar um pouco de mim, para academia, cuidar da casa, enfim, coisas desse tipo. E, às vezes, também é direcionado à minha criação de conteúdo. Eu trabalho por fora, né, das lives do ao vivo, seja editando vídeo, seja gravando alguma coisa, escrevendo um roteiro, tendo ideias, colocando projetos no papel, executando os projetos. Então, depende muito né, de qual é a coisa a ser trabalhada no momento. Tem semana que eu sou totalmente produtiva também, eu não vou dizer que eu sou produtiva o tempo todo, porque é desumano. Tem semana que eu sou só uma plantinha que fica olhando para o céu, assim. Mas, em Fazendo geral, é isso. fotossíntese. Existem lives que precisam, sim, de mais planejamento, mas existe um mundo fora das lives em que eu tenho que fazer um certo trabalho para trazer mais gente para as lives também, né? Existe o próprio negócio de cultivar a sua comunidade, estar lá com a sua comunidade, que não é necessariamente um trabalho que é um sacrifício para mim, porque eu adoro passar tempo com eles, né? Mas é só para mostrar que não é só aquilo, né? Não é só você chega lá e abrir uma live e acabou, tá feito. Para algumas pessoas pode até ser, né? Eu não sei, eu tô falando da minha realidade, Claro, claro. porque tem gente que tem oportunidades incríveis, sei lá, conhece pessoas que abrem portas e isso é maravilhoso, mas eu nunca tive essa oportunidade até hoje, então eu tenho que lutar para ir atrás de outras coisas que me ajudem a abrir as minhas portas, né? No tópico de lives, tem lives que exigem mais preparação do que outras. Eu gostaria de pedir, Bruno, coloca na tela, por favor, os cospobres da Iriela, por favor. Todos esses cospobres que vocês estão vendo. Essas preparações, Essas preparações, com eu acho, certeza. eu achando que ele ia botar, sei lá, os quadros diferentes que eu fiz, entendeu? Não, os lives especiais de final de ano. Não, os Não, pobres Chernobyl. a questão é, por mais que uma coisa possa ser enxergada ou percebida, ou talvez intencionalmente tosca, engraçada, com muitas aspas aqui, eu sei que não é a intenção, mal feitas, e enfim, que as pessoas tenham percepção Às de, vezes, às vezes, às vezes é a intenção, sim. ah, mesmo assim, isso exige tempo, preparação, planejamento, compra de materiais, enfim, coisas que obviamente não fazem, não aparecem, não, as pessoas não percebem. Sendo streamer ou fazendo lives ou interagindo com a comunidade, todas as coisas que envolvem ser streamer. Qual foi Uhum. a coisa mais valiosa, a coisa mais importante que tu aprendeu? A coisa mais importante que eu aprendi, eu acho que eu vou citar até um podcast que eu estava escutando esses dias, que falava meio que, tipo, sobre a gente não saber o que que a gente é, né? Há muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, seja você que vai dar tudo certo. E eu tava conversando com as pessoas sobre isso esses dias, sobre como
A gente, por muito tempo, a gente não sabe quem a gente é. E eu acho que a gente entra nessa crise existencial, né? E como é, tipo, ai, como é que eu devo agir se eu ajo assim? Não é nem, tipo, eu acho que até hoje eu não sei muito bem quem eu sou, não sei me definir. Mas eu acho que hoje em dia eu me encontrei, em uma posição em que eu sou mais confortável comigo mesma, em que eu consigo ser espontânea, em que eu consigo saber quem eu sou, de certa forma, né? Talvez eu não consiga falar em palavras, mas eu consigo falar em atitudes. E eu acho que isso veio muito por causa das lives, porque eu me encontro em um lugar, que nem eu falei antes, em um lugar que eu tenho esse sentimento de pertencer. Eu tenho esse sentimento onde as pessoas abraçam a pessoa que eu sou e que eu posso estar à vontade, que eu posso ser espontânea e que as pessoas gostam de mim desse jeito, né? Tipo, elas estão lá, de certa forma, não só por mim, mas também por mim, né? Porque, claro que não só por mim, porque existe uma comunidade incrível de pessoas incríveis que fazem toda a diferença, né? As minhas lives não são só eu, também tem a minha comunidade que é maravilhosa e que eu sei que é grande parte do que deu certo hoje, né? Mas eu acho que para mim é isso, a coisa mais preciosa, eu ter me encontrado nesse lugar de aceitação, de entender qual que é meu lugar, assim, como pessoa, quem eu sou, conseguir ser espontânea, estar à vontade, sabe? Então, para mim acho que é isso. Acho que eu passei muito tempo perdida nesse aspecto da minha vida, assim. E as lives me trouxeram isso. Tu se considera uma influenciadora? Eu acho que não. No máximo, influenciar alguém a jogar um jogo porque ela me viu jogando e ficou com vontade, ou a gente conversa sobre alguma comida e aí a pessoa vai lá e fica com vontade e compra a comida. Talvez, A talvez eu tenha, influência imediata. é, talvez eu tenha um poder de influência que uma roda de amigos tem, assim, sabe? Tipo, é o que eu considero muito minhas lives, é uma rodinha de amigos, de pessoas queridas. E como são pessoas que têm mesmo gostos parecidos, perspectivas parecidas, é muito fácil da gente conseguir se influenciar. Talvez todos os influenciadores da internet sejam a mesma vibe, assim, de certa forma, mas eu acho que me falta um pouco essa parte de influência profissional, assim, de estar ali no Instagram e não sei o que e tal. Então eu acabo não me vendo tanto desse jeito. Ainda estou melhorando. É uma das metas desse ano, assim, profissionais, de melhorar mais nessa área, de ser mais presente em outras redes, né? Hoje em dia, eu acredito, e me corrija se eu estiver errado, mas hoje em dia os maiores canais de streaming da Twitch são de streamers homens. Existe uma percepção, talvez, ou algum desafio específico que ser uma streamer mulher adiciona na equação de ser streamer? E ser streamer já é difícil, na minha opinião, mas ser streamer mulher, nesse caso, é mais difícil? Ah, eu acho que é, né? Assim Ou é como. apenas uma coincidência? Né, eu acho que a falta de oportunidade para mulheres não só nesse meio, né, mas em vários meios. A gente cresceu com uma cultura super machista, em várias áreas, assim, e de profissionais, e isso não muda muito no mundo gamer, né? É um meio bem tóxico para mulheres. Hoje tem melhorado bastante. A gente vê a melhoria, mas ainda assim não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que ser um homem, e fazer lives, e ser um homem criador de conteúdo. Você não vê tanta crítica. Você pode até ver crítica, mas não é o mesmo peso que existe, assim. Uma das coisas que representa ser mulher. É ter essa cobrança, às vezes, esse julgamento, esse peso só por você ser mulher. No mundo dos games não é muito diferente, né? Eu mesmo cresci por muito tempo ouvindo besteira nos jogos de homens. Já mudei meu nick em jogos porque não queria que enchesse meu saco. Eu botei um nick mais neutro, masculino. Não abro o meu microfone em jogos competitivos, tipo Valorant, assim, não, nem ouço os amigos do grupo, assim, quando são pessoas que eu não conheço, porque eu sei que existe muita discriminação e que eu não quero perder minha sanidade. Então, existe muito desse preconceitozinho, esse machismo, né? E isso é representado, de certa forma, também no mundo das lives, porque é só você ver, né? Não existem mulheres que são tão grandes quanto homens, pelo menos não na Twitch do Brasil, que alcança ali uns 17 mil viewers, uma Lanzoca da vida,
outros streamers maiores, assim, conseguem alcançar esse tipo de número. Existem mulheres maravilhosas que, na minha opinião, deveriam estar nessa posição e não estão, mas que alcançam bons números também, só que nada nesse nível, sabe? E é triste porque eu, como uma pessoa, uma mulher que vê a capacidade que elas têm, eu não consigo ver a diferença, Uhum. sabe? Entre tal homem que tá com uma média gigantesca de público e tal mulher que tá com a média não tão gigantesca quanto a dele, mas, na minha opinião, eles dois são igualmente bons, Uhum. sabe? E talvez joguem os mesmos jogos e Sim. criem conteúdo de uma forma similar e tudo mais. Eu não consigo achar um motivo, assim, pra, tipo, te dizer, sabe? Eu acho que vem da nossa sociedade mesmo, da construção que a gente teve, da talvez falta de oportunidades, enfim. Não sei te dizer, mas acontece, infelizmente. Mesmo assim, eu acho que a tua comunidade é um ótimo exemplo e eu sou um participante não tão ativo, mas eu posso falar em nome do chat, que eu acho que fica muito claro para quem chega que não é um ambiente que incentiva, às vezes nem oportuniza, porque quando a pessoa chega e todo mundo percebe que vai ser um machista ou qualquer outra coisa assim, ele já é cortado instantaneamente pelos outros. Sim, eu tenho muito orgulho da comunidade que eu criei, no sentido de ser uma galera bem respeitosa, bem, sabe? Eles não são pessoas ruins, não são pessoas que não têm noção não tem um olhar crítico para certas coisas que claramente estão erradas. Eles são todos bem, tem a cabecinha no lugar, assim, Uhum. são bem respeitosos, eu acho. Instruídos pela streamer e pela comunidade. Eu acho que não foi nem instruído, porque eu não tive que ensinar ninguém a ser assim, né? Eu acho que é, Influenciados. também não vou botar o Também não? crédito, não vou botar o crédito em mim, não, porque Tá eu bom. acho que foi mais assim, que são pessoas que já eram genuinamente boas e elas chegaram lá e elas encontraram um lugar onde pessoas dividiam a mesma opinião, a mesma visão crítica de certas coisas e a gente foi criando o nosso ambiente safe, assim, né? Um safe place de se estar e de falar opiniões e de criticar coisas erradas muitas vezes, né? Enfim, é isso. É um ambiente que você pode até chegar lá, às vezes a gente tá falando bastante coisa esquisita, mas é sempre na, Dentro de sempre um na base contexto. do respeito. Isso. Sim, sim, é verdade, é verdade. Eu diria que fora de contexto algumas coisas poderiam ser chocantes, mas assim que o contexto for revelado, tá. Ah, tá, é disso que eles estão falando. Já que o chat foi citado múltiplas vezes, eu acho que o chat, para quem não sabe, é o chat. Em português a gente usa a palavra chat mesmo. São as pessoas que mandam mensagem durante as transmissões ao vivo, como aqui no YouTube. E a comunidade da Yane, a comunidade do canal Iriela, eu acho que eles são um exemplo, assim, eles são exemplares, na verdade, eles conseguem agir como comunidade, eles conseguem agir como se falassem a mesma língua, é uma expressão que entendem os limites e sabem até onde eles podem brincar sem desrespeitar e tudo mais. Uh, Para ti, Yane, qual é, e eu sei que tu já citou antes um pouco disso, mas qual é a importância do chat para ti? Ponto. Eu acho que eles são o que faz, como é que fala? A engrenagem rodar? Assim que se Uhum. fala? Existe Eles são. Iriela sem chat? Eu vou reformular minha Não pergunta. existe. Existe Iriela sem chat ou não? Não existe, porque eles até brigam comigo, né, quando eu falo assim, mas, tipo, a live, ela não seria o que ela é sem eles, assim, né? Acho que às vezes, eles botam muito crédito pra cima de mim, tipo, você que é streamer, você faz isso acontecer e tal. E aí eu brigo com eles de volta e falo, não, porque isso aqui não seria o que é sem o chat, sabe? Tipo, não seria, sem minha comunidade as coisas não seriam desse jeito. Eles têm muito crédito de tudo que acontece lá, de tudo que representa o canal Iriela. Então, além de serem pessoas incríveis que me fazem companhia sempre, amigos, família, né? Eles também são o que fazem as coisas acontecerem, né? Eles possibilitam que eu esteja trabalhando com isso hoje em dia. Porque eu não sou um streamer enorme também.
não sou um streamer que tem várias parcerias e que consegue tirar dinheiro de outros lugares. Então, o apoio que minha comunidade me dá é o que me possibilita estar trabalhando com isso, né? Estar vivendo o sonho de trabalhar com isso. Assim como possibilita que o canal seja o que ele é, porque eles são incríveis e eles são, tipo, eles têm crédito quase todo, assim, o pouco crédito que eu tenho é ligar a live e ficar falando com eles, mas, tipo, eles carregam nas costas o que faz o canal ser tão incrível, assim, na minha opinião, né? Inscritos da Iriela, por favor, briguem com ela Eles vão nos brigar comentários, comigo, por eles vão favor. brigar comigo, mas é o que eu acho. É o que eu acho, me cancelem no Twitter, no Legal. Mas eles são incríveis de várias formas, em vários setores, do porquê que a live funciona por causa deles, assim, né? Não é resumido ao financeiro nunca, assim, né? A parte financeira é muito importante porque é o que me faz conseguir trabalhar com isso, mas é muito, 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 muito mais que isso. Concordo plenamente. Eu preciso acrescentar aqui também em uma escala muito menor, obviamente, mas a minha comunidade aqui no Teach Yourself Português, que aos poucos está começando a se criar, eles não têm noção do quanto eles influenciam a criação de conteúdo. E, obviamente, eles têm a percepção de que eu estou criando conteúdo para eles e, ó, legal, vídeo novo. Mas, na verdade, eu crio o vídeo pensando, será que eles vão gostar? O que será que eles vão comentar? Ou qual será a reação deles para isso ou para aquilo? Então é uma relação de interdependência Sim. muito interessante. É a primeira E, vez que eu tô sentindo isso também. é a reação deles que, tipo, faz aquele momento ser incrível também, né? Exatamente. Eles estão construindo o momento junto com você. Você está nesse lado pensando no conteúdo, no que você vai estar lá fazendo, e você está transmitindo as coisas do seu jeito, que é único e é especial também, mas ao mesmo tempo eles estão lá absorvendo o que você está fazendo e reagindo e, sabe, tipo, interagindo, fazendo as coisas acontecerem, porque você faz isso para alguém. Sim, Então, se esse alguém não estiver lá, como é que isso vai ser uma coisa, assim, entendeu? faz Então, tipo sentido. assim, óbvio que existem momentos de criação de conteúdo que não tem ninguém lá, e é normal, né? É uma parte da nossa trajetória, Uhum. mas é justamente o ter alguém lá, o ter a comunidade se formando, da comunidade existir, que transforma tudo em algo muito mais especial, né? Concordo plenamente. Eu gostaria de fazer uma analogia bem ruim, mas enquanto tu estava falando, eu imaginei algo do tipo, é como se o streamer ou o criador de conteúdo, enfim, de outra plataforma, fosse tipo a comunidade mais o streamer é um barco. É como se o streamer fosse o motor que faz o barco andar, tipo, em uma direção e os inscritos, a comunidade fosse o. Esqueci o nome, leme, eu acho, ou a coisa que muda a direção do barco. É basicamente isso. Sim, Tipo, a gente empurra o negócio para algum lugar e as pessoas meio que direcionam o que a gente faz. eu acho que eles não têm noção, né, da influência que eles Uh-uh. têm. Não, com certeza não. Então, saibam que vocês são importantes. Vocês são muito, muito importantes. Aí. E não é por causa do apoio financeiro. Eu acho que isso é muito importante frisar, que obviamente o apoio financeiro ele possibilita que criadores de conteúdo criem conteúdo. Mas é uma parte da influência que eles têm, na verdade. É a parte do estamos fazendo isso funcionar. Legal. Mas os comentários, a maneira que eles interagem e todo o resto, eu acho que é tão importante, se não mais importante, do que o apoio financeiro. Então, Sim, sim, sim. Yane, de que parte do Brasil tu é? De onde é esse sotaque? E ah, isso já influenciou ser de onde tu é? E já influenciou de alguma forma na tua criação de conteúdo? Eu vou até pegar uma cerveja ali. Vai lá, vai lá. Essa daí vai Pera, precisar de uma cerveja. É água, é água. Eu juro que é água. água. YouTube, é água. Não, a água é muito boa. Então, eu sou originalmente de Aracaju, Sergipe, que é o menor estado do Brasil, inclusive. Lá do Nordeste, né? E aí, então é daí que vem meu sotaque, apesar dos sotaques no Nordeste mudarem bastante, né, de região para região, mas vem especificamente um sotaque nordestino sergipano. Ele até meio misturado hoje em dia, porque eu convivo com pessoas
vários lugares, né? Então eu sou uma pessoa que acaba pegando um pouco de sotaque de várias, tipo, de pessoas que eu interajo muito, de manias de falar e tudo mais. Então, hoje em dia eu diria que eu perdi um pouquinho do meu sotaque. Você falar com minha irmã, com minha mãe, você deve perceber a diferença. É, E hoje em dia eu estou em Maringá, né? Estou morando em Maringá, que é no Paraná, no sul do Brasil. Então, estou um pouquinho longe de casa, né? Aqui eu estou em casa também, né? Estou na minha casa aqui, mas estou um pouco longe de onde eu nasci, de onde eu morei minha vida toda. Mas o sotaque é de lá, eu sou de lá e influenciou, eu diria que da primeira vez que eu tentei fazer live, que não foi, foi quando eu estava na faculdade ainda, fiz 2 lives, acho que uns 4 anos, antes de fato começar de novo e seguir, né, fazendo live. Eu fiz 2 lives jogando LoL, né, porque eu queria ser streamer de LoL. Hoje em dia eu sou streamer de variedades, eu jogo vários tipos de jogos. Antes eu queria ser streamer só desse jogo e eu sentia que o ambiente da Twitch naquela época, não sei se era especificamente com LoL ou se eu não tive muita sorte, mas eu sentia um certo preconceito. As pessoas chegavam fazendo, às vezes, comentários maldosos, eu acabava tendo um pouco de vergonha no meu sotaque por causa do preconceito. Eu acho que isso tem melhorado bastante hoje em dia, assim, eu sinto que depois que eu comecei de fato de novo, agora em 2020, a fazer live, que eu continuei até hoje, eu não passei por isso mais. Inclusive, tem várias pessoas na minha comunidade que são do Nordeste também, e a gente tá sempre se abraçando, assim, né? A gente tá sempre abraçando a causa, né? A gente tá sempre orgulhoso, assim, de ser Celebrando, nordestino. celebrando as origens. Isso. E é isso. Eu acho que naquela época aquilo me impediu, mas naquela época eu era mais novinha, eu ainda estava formando as coisas na minha cabeça, eu ainda estava, sabe, muito mais insegura e antigamente já me parou de fazer live. Hoje em dia não me para, né? Inclusive se alguém chegar com preconceito, a gente cai em cima. O chat. Exato. Mas talvez isso, né? Não, acho que a gente não sabe que sempre, não sei, espero que não sempre existam, mas a gente sabe que existem pessoas preconceituosas por aí. E eu não duvido que pessoas deixem de me assistir por isso. Talvez elas não cheguem lá abertamente falando, mas eu imagino que sim, né? Infelizmente ainda existe muito preconceito contra nordestinos em geral. E não acho que é muito diferente no meu caso hoje em dia. Deve ter algo ali por trás, sabe? Aquele preconceitozinho em algumas pessoas que impedem elas de chegarem, de ficarem. E é uma realidade, infelizmente, que eu espero que mude daqui pra frente, assim, cada vez mais. Mas é isso. Várias camadas, não camadas, várias barreiras que tu já venceu pra estar onde tá, tipo, a mulher, ponto, que fala coisas que mulher não fala, nordestina, e, tipo, fazendo live de variedade. Então, assim, são muitas barreiras quebradas para É, conseguir, né, alcançar essa comunidade que alcançou ou que criou. Então, é, infelizmente. sim, infelizmente, infelizmente. Mas eu Mas, gosto da ideia que se um dia eu chegar em algum lugar de mais influência, né, que eu não acho que eu tenho hoje, eu ainda tenho. Apesar de, para mim, ser assim, já me deixar muito alegre no que eu tenho hoje, eu sei que não é eu não tenho um canal enorme, eu não tenho, né, não sou uma super influente aí, não sou pessoa famosa. Então, se um dia eu chegar nessa posição, pelo menos eu sei que eu vou estar representando, eu vou estar sendo alguém que pode servir de exemplo para outras pessoas que passaram pela mesma dificuldade que eu. Outras mulheres que às vezes se oprimiram demais, que sofreram preconceito por ser nordestinas, que sofreram preconceito por ser nordestinas e mulheres que jogam, né? Porque uhum, também existe isso no mundo dos também, games. também. Então, tipo assim, é importante para mim continuar sendo assim e valorizar todas essas coisas, né? Ser nordestina, meu sotaque, continuar fazendo minhas brincadeiras, falando as besteiras que eu falo e, enfim, ser aceita desse jeito, porque assim eu consigo traçar uma jornada que pode servir de exemplo para outras pessoas no futuro, caso eu chegue a ser uma pessoa mais influente, né? Quando tu assistir a essa entrevista, daqui a alguns anos e lembrar, nossa, eu falei disso lá, ó, em 2024, que legal. Bom,
Eu acho que tem um público específico que, com certeza absoluta, não se importa com o fato de ouvir o teu sotaque ou de saber que tu é do Nordeste, que é um público internacional. Existe público internacional que acaba caindo e ficando na tua live. E caso ele fique, como são essas interações com os gringos no chat? Então, eu entendo bastante, assim, de inglês, principalmente, mas eu sou. Talvez seja um traço da timidez também. Eu sou muito ruim de conseguir falar e formar frases, assim. Sob pressão, eu fico nervosa e nada se forma na minha cabeça. Eu começo a falar errado, e meu vocabulário foge da cabeça e as pronúncias saem erradas, eu fico com vergonha e vira uma bola de neve de constrangimento, né? Então, assim, quando aparece alguém, eu tento dar essa atenção, eu peço para o chat me ajudar, mas geralmente é bem limitado por esses fatores que eu boto assim em cima de mim mesma, mesmo que sem perceber. E é algo que talvez eu tente mudar com o tempo, que eu vá perdendo essa vergonha. Mas por enquanto ainda está bem limitado, né? Infelizmente eu já tive pessoas lá que falavam espanhol e eu consegui entender um pouco, porque tem coisas parecidas, e a pessoa conseguia me entender um pouco, consegue me entender um pouco, mas a conversa não é tão fácil, né? Então não é. E, enfim, em inglês eu consigo me comunicar melhor, mas ainda assim é bem precário, na minha opinião. É algo que eu pretendo mudar, mas também é algo que eu tenho tentado contornar. Mas eu tenho vontade de conseguir tanto comunicar melhor, né? Tirar essa barreira da timidez. Saibam que não é por mal que eu faço isso, eu só sou muito tímida e tenho muita dificuldade mesmo de desenrolar meu inglês, que eu acho horrível, na frente de pessoas que podem estar me julgando pelo meu inglês horrível. Eu tenho um pouco dessa timidez, desse obstáculo que eu boto, assim, para mim mesma, mas eu quero melhorar, quero conseguir comunicar melhor. Outras línguas eu acho um pouco mais difícil, né? Porque em inglês a gente meio que absorve conteúdos em inglês a vida toda e fica muito mais fácil a gente conseguir entender e tal, mas algumas outras línguas eu acho que só com essas tecnologias diferenciadas de tradução simultânea para conseguir, infelizmente. Agora é minha vez de eu chamar a minha comunidade pra xingar a Yane aqui nos comentários por ela ter dito que o inglês dela é horrível. Então, por favor, xinguem a Yane. Mas é. Curiosamente, a tua live, Yane, e esse é o motivo pelo qual tu foi a primeira convidada do Não Tem Nome Ainda, dessa entrevista. Justamente porque quando os meus alunos me perguntam sobre, ou me pedem alguma sugestão ou alguma recomendação de conteúdo em português, eu tento pensar em coisas que sejam diárias ou pelo menos com bastante frequência para que eles possam se expor ao idioma com naturalidade e não necessariamente com alguma coisa feita para quem está aprendendo, que é o meu canal, obviamente. O teu canal é sempre a primeira coisa que eu indico e, curiosamente, muitos dos meus alunos e muitas das minhas alunas, elas gostam muito. Então, sinta-se abraçada, ainda mais agora que mais pessoas estão conhecendo o seu Muito trabalho aqui. obrigada por isso. Então, Ainda que, né, todo mundo sabe que ele manda vocês para lá para vocês aprenderem a xingar em português, né, que exatamente. é o que eu mais faço. O segredo é eu não ensino palavrões nas minhas aulas, a Yane ensina pra mim. Então, tá tudo bem. A Cova sempre fala, eu aprendo com a Yane o que o Luan não ensina. Exatamente, exatamente. Então, aqui, na verdade, o motivo pelo qual eu convidei a Yane foi porque se vocês quiserem aprender palavrões, vocês podem. Não, tô brincando, não é isso, não é isso. Ahn, pessoalmente, Tô Yane, brincando, mas muito grata por confiar no meu conteúdo dessa forma. Inclusive, hoje, né, hoje temos a Couva lá na comunidade, graças a essa sua confiança de mandar seus alunos para lá, e sou muito feliz de ter conhecido a Couva, então obrigada por isso, ela passa mais Couva. tempo na tua live do que no meu canal, pode ter certeza. Mentira. É verdade, é verdade. Uh-uh. Mas eu fico feliz também porque é como se fosse um pedacinho do que é ser brasileiro através da tua live. Eu acho que é uma experiência que quem tá aprendendo português sente falta de ter esse contato e, na verdade, acabei de me dar conta, o fator que mais faz diferença, isso faz todo sentido, é que a tua comunidade ela acolhe muito, independente
do que for, eles são muito acolhedores. Então, obviamente, quando tem alguém que chega lá, por exemplo, que ainda está aprendendo português e não consegue falar fluentemente, isso não é um problema, porque eles vão se esforçar, eles vão fazer qualquer Tem, coisa para a conversa rolar, para a conversa é. acontecer. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eles são interessados também, né? Sempre que chega alguém de fora do Brasil, assim, eles conversam, eles perguntam as Uhum. coisas. Vou dar o exemplo da Cova, porque ela é uma das que mais conversa, né? E você falou que já mandou outras pessoas para lá, inclusive apareceu, eu lembro de algumas pessoas, né? De alguns nomes, mas o exemplo da Cova é porque ela interage mais lá, que é de, tipo, a gente tá sempre comparando algumas coisas da cultura de lá e da nossa cultura e conversando e trocando essas informações que é super interessante, né? Como existem diferenças de culturas e eu pelo menos gosto muito, é um dos motivos que eu amo viajar, né? E que eu quero muito um dia conhecer outros lugares de fora do Brasil, porque existe a beleza, né, de culturas diferentes e Uhum. é legal ter pessoas de outros lugares do Brasil para trocar essa ideia e todo mundo se interessam, se interessa por... Gente, vocês, alunos do Lua, vocês devem saber português melhor que eu, tá? Eu falo tudo errado. Fala não. Tá ótimo. Mas é isso, eu acho muito legal esse contato. O chat Eu também. concordo, concordo. Eu acho que aprender outros idiomas, obviamente, abre muitas portas e a gente pode viajar. Obviamente, tem pessoas que têm como objetivo viajar ao aprender o idioma. Só que esse contato que acontece antes de viajar, ou talvez a viagem não aconteça, é como viajar sem sair de casa, se isso faz sentido, porque, tipo, conversar com outras pessoas de outros países no idioma dessas pessoas é sempre uma experiência muito, muito interessante, muito mais genuína, eu diria, porque, claro que às vezes a gente vai explicar alguma coisa, ou traduzir, ou enfim, mas não é apenas analisar friamente como são as coisas no Brasil, lendo um texto em inglês. É tipo, tá no chat, vendo os brasileiros interagindo, falando sobre coisas brasileiras e interagindo com eles ao mesmo tempo. Acho que é uma experiência única que, pelo menos eu, que não consumia conteúdo na Twitch, ou não consumia conteúdo de live, eu não tinha ideia de do quão interessante era e infelizmente não tenho tanto tempo para consumir isso diariamente, mas eu consigo ver com Acontece. certeza que é uma coisa que faz muita diferença para quem está aprendendo. Então, mais uma vez, recomendo. Pelo menos experimentar e ver o que vocês acham. É totalmente diferente de assistir uma novela, ou um filme, ou um podcast, ou um vídeo, porque ele foi produzido. Já a live, ela tá acontecendo naquele momento. Então, assim, é muito mais. Qual é a palavra? Espontâneo? Não. Espontâneo, obrigado. É muito mais espontâneo. É, com certeza. A Ou gente é seja, estranho, mas não muito. Eu acho. eu diria que os meus alunos também são. Então, tá tudo Ah, bem. então tá tudo certo. Agora, a partir desse momento, é o momento para gravar uma mensagem para a Yane de 2025, desejando alguma coisa que tu queira que ela tenha alcançado até lá, ou algum projeto que tu queira ter terminado ou começado até lá. Enfim, o que que tu deseja para a Yane de 2025 que está assistindo esse vídeo? Eu acho que talvez perder timidez e sair um pouco da zona de conforto em mais coisas, né? Do que eu tenho saído até agora, continuar nesse processo. Produzir meus conteúdos para outras redes sociais, né? Eu tenho tentado, eu tenho saído dessa zona de conforto já, assim, desde o final do ano passado, eu tenho me forçado mais a fazer isso, não só para mim, como para a organização que eu trabalho também, que é a Leva GG, né? Eu sou streamer da Leva GG. E, cara, eu não sou uma pessoa que faz muitas metas, assim, de, tipo, eu quero ter tantos seguidores e isso, sabe? Porque eu acho que isso deixa a gente muito paranoico e muito engessado, né, em números e estatísticas. Eu acho legal ter esse sentido de crescimento. Tipo, eu quero crescer no que eu faço, eu quero melhorar no que eu faço, isso vai me dar mais frutos. Mas eu não gosto de ter essa pira de, daqui para 2025 eu quero ter parceria com a Twitch. Eu quero, mas eu não boto como uma meta, Entendi. entendeu? Entendi.
Então, acho que o principal seria mudar mais assim, em mim, né? Tirar barreiras que eu tenho hoje em dia, sair da zona de conforto, tentar coisas novas, e é isso. Perfeito. A Yane de 2025, obrigado por assistir a esse programa de novo. Esse programa é de televisão agora. Você sai da zona de conforto aí, ô, sua enrolada. Pode xingar, pode xingar. O pessoal vai aprender palavrão no meu canal agora, porque, né? Temos a professora aqui. Yane, eu preparei 10 perguntas muito rápidas. Uhum. São duas escolhas ou duas opções. E você escolhe uma só. Mas muito obrigado por participar. Muito obrigado por ser a primeira entrevistada desse quadro, que ainda não tem nome, mas um dia vai ter. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite e por ser escolhida para ser a primeira. É uma honra enorme, né? Eu admiro muito o seu trabalho. Minha streamer favorita. Admiro muito seu trabalho. Estou aqui, né, participando de um canal de um youtuber famoso. Tava até tremendo antes de começar. Eu quero agradecer a todo mundo que resolveu assistir, ficou aí até o final, que também, né, deixou os apoios aí no vídeo, que eu sei que vai ajudar muito meu querido amigo youtuber famoso aqui. Mas é isso, gente. Eu, como qualquer outro momento em que eu faço alguma coisa, né, produzo conteúdo, seja no meu canal ou no canal de qualquer outra pessoa, empresa, ou enfim, eu sempre sou muito grata pela presença, pela companhia, pela força que vocês dão sempre. E muito obrigada de novo, amigo, por me chamar e por me dar este lugar de fala também.